Você ouve agora na Baruch FM, Conversar é Preciso. O universo da resolução de conflitos pela mediação privada. Apresentação Lígia Fortes e Cíntia Lanzoni. Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui na rádio baruchfm.com com o de vocês, Conversar é Preciso. O programa que traz a mediação para a resolução de conflitos fora do Poder Judiciário. E hoje com um tema muito nobre, né, Cíntia? É isso aí. Oi, gente, boa noite. Muito especial. Oi, Afrânio. Oi, Li, tudo bem? Antes de nós começarmos, eu quero pedir desculpa pela minha ausência. Eu tive um problema de saúde na minha família, muito sério, com a minha filha, e então eu tive que me ausentar. Mas creio que agora eu volte e em ritmo de festa, né, pra gente conversar sobre a mediação, várias áreas da mediação e tudo mais. Antes, né, pra Elma não me dar bronca, porque eu sempre esqueço. Lembrá-lo, gente, que hoje a gente não tá ao vivo, tá? A gente, eu e a Lígia tivemos um contratempo profissional fora da cidade de São Paulo. Então, viemos outro dia da semana que a gente não vai contar pra vocês ficarem pensando que dia que foi. Na madrugada, gravamos esse programa. Então, mas eu vou passar o número do WhatsApp pra vocês guardarem aí no celular de vocês e seguirem a gente no Insta e no Face, tá? O nosso WhatsApp é o 11 99 145 5258. E estamos no Insta, né? Suceder Mediacão. E no Fake Truque. E também, se você não achar em nenhum desses lugares, vem aqui na rádio, baruchfm.com, no Fake Truque, você encontra Baruch e, por consequência, nos encontra, né? Então, hoje a gente vai falar sobre... A gente vai continuar um tema que a Ali falou, eu não tava, né, por motivos já ditos, que é a mediação escolar. Mas a Elma mandou pra gente, né, Li, uma matéria muito legal sobre mediação escolar, necessidade da interação e a comunicação no olhar empático com o deficiente de autismo, né? O portador da síndrome de autismo, que tem um nome, né, Li, que você falou? Asperger. E por que a gente vai falar sobre essa mediação? Hoje de manhã eu e a Lígia, nós estávamos conversando sobre... É porque existe também uma legislação e existe um raciocínio para nós termos chegado nessa mediação escolar e nesse tipo de mediação. Na verdade, a gente volta a falar que mediação é muito mais do que uma mediação extrajudicial ou judicial. A mediação é conversar, é preciso, é estar junto, é entender as necessidades e ter um olhar empático diante de uma questão do outro, né? Nesse caso, essa mediação escolar vem no autismo e vem... o que a gente estava estudando, a dificuldade de socialização, de comunicação da criança portadora dessa síndrome, que vai à escola, como toda criança, e que não consegue... Deveria ir à escola como toda criança, mas não consegue, quando chega na escola, socializar, se comunicar. O porquê? Porque o autista, por si, cria regras na mente. Então ele tem um mundo dele, né, na casa dele e deveria ir à escola, deveria socializar ali na escola. Só que quando chega à escola, ele não consegue se comunicar, se socializar como, entre aspas, o querido, o quisto, o socialmente aceito. Né? Porque é o diferente, pessoal. Exatamente. É o diferente. E aí, essa mediadora, que nesse caso que a gente estudou é uma psicóloga, diz da necessidade, que a gente já fala aqui o tempo todo, dessa equipe multidisciplinar. Agora, onde entra o direito e onde entra a mediação fora do Poder Judiciário e a nossa mediação aqui? Esses direitos todos, direito à educação, o primordial, né? O que a gente está falando aqui, que é o direito à educação, é um direito constitucional, é um direito universal constitucional. O que é constitucional? Está previsto no artigo 5º e no artigo 7º da Constituição Federal Brasileira, a Constituição de 88. Então, o que a gente faz? A gente tem uma lei que é maior que todas, que é a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal diz, olha, bebês, o direito à saúde, a escola, né? A educação. É um direito que é gratuito e universal. Aí a gente tem uma legislação supraconstitucional, que nesse caso foi uma convenção.
Internacional. Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E aí essa convenção vem reafirmar essas garantias constitucionais, que é garantir a saúde, a educação, a rede psicossocial. Aonde? Na educação, né? Então, dessa convenção foi criada uma lei, que é a Lei Berenice Piana. Qual que é o número dela ali? Ai, peraí, Ali viu o número, é de 2012. É, de 2012. E o que essa lei vem trazer, né? A lei, junto com a convenção, Já vem falo, trazer... pessoal. Tá bom, Li, obrigada. Vem trazer ao portador de autismo o protagonismo dentro das suas peculiaridades, contradições e singularidades. O respeito à dignidade, à autonomia individual, à efetiva participação e à inclusão na sociedade e pela igualdade de oportunidades. Quer dizer, é um cidadão. O deficiente que portador da síndrome do autismo é um deficiente, é um cidadão com características e condições humanas. Como todo deficiente, não, pessoal? Exatamente. Como todo deficiente, porque existem outras síndromes e outros, vamos dizer assim, desconexão quando da formação do feto que acontecem e que trazem problemas que sequer são catalogados ainda. Então, todos esses deficientes, sejam físicos ou cognitivos, eles têm esse direito. Essa lei, que é da Berenice, Lei Berenice Piana, no artigo 7º, é a Lei 12.764, de 2012. 12.764, de 2012, artigo 7º, que traz a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro, que eles chamam, alguns chamam síndrome de Asperger, espectro autista, né? O gestor escolar que recusar, por exemplo, uma matrícula, ele pode ser multado em de 3 a 20 salários mínimos. Por favor, mandem cartas, mandem mensagens se vocês conhecem algum gestor que tenha sido apenado com de 3 a 20 salários mínimos, como no caso da saúde também, né, pessoal? Não tem saúde, não tem nós falamos aqui o outro dia, e não tem saúde para a população mais pobrezinha, da população mais necessitada no país. O SUS ele tem que passar por uma reforma enorme, tem que mudar tudo, porque as pessoas estão morrendo nas filas e por falta de tratamento. Pessoas que têm, com certeza, algum mal curável se torna incurável pelo tempo que demora. E então essa lei Berenice, voltando, essa lei Berenice Piana, ela assegura o acesso a ações e serviços de saúde, né? E inclui, posso falar ou você quer falar? Não, pode falar. E inclui o diagnóstico precoce, sim, porque eu conheço uma família que tem 3 filhos autistas, os 3 meninos, né? Mas como? Porque nós não percebemos. Eles não perceberam, porque eles são limítrofes, são do grau mais brando. Aliás, os 3, um é diferente do outro, né? Se manifesta de uma maneira diferente. Mas o casal casal jovem não percebeu que havia esse problema. Não conseguiu diagnosticar precocemente. Então, vocês veem que o pai, a mãe até intui que há algum problema. Com certeza há algum problema, mas não consegue definir o que é. Não é o caso deles, eles se demoraram mais para buscar, para perceber, mas vocês imaginem as pessoas mais necessitadas, que todo mundo sai às 4 horas da manhã de casa, volta às 10 da noite, leva o filho para uma escola pública, ou isso quando vai para a escola, então isso não é percebido. Né? Não é percebido. Então, o diagnóstico precoce, sim, tem que ter diagnóstico. É fundamental, porque o quanto antes isso pudesse ser tratado, socialmente principalmente, e com medicamentos, porque o autismo tem que tomar medicamento, tem que ter uma assistência da saúde psíquica e física, né? E tem que ter esse acolhimento, tanto pela saúde
quanto pela escola. E aí, Cíntia, só para, inclusive, falar novamente o que você falou, que um atendimento multiprofissional, isso né? mesmo. Um atendimento multiprofissional, a nutrição adequada para o autista e a terapia nutricional, os medicamentos e as informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento. É isso mesmo. E o que é legal, por que a gente está falando da lei? A gente está falando da lei porque existe. Você que tem um filho autista, você que conhece alguém que tem alguma pessoa autista e que precisa de ir para a escola, precisa ir na área da saúde, existe essa lei, né? E a lei, ela traz direitos e garantias ao portador de autismo. E aí, aonde entra a mediação aí? Né, escolar, que né? A gente pegou uma mediação específica, mediação escolar. E ele dentro da escola, Exatamente. né? O autista dentro da escola. A psicóloga dizia, olha, primeira coisa, a escola precisa ter uma equipe também multidisciplinar. Inclui também advogados, Sim, psicólogos, sim. Pedagogos. Por quê? Tem que estar preparada para isso. Exatamente. Tem que estar preparada. Porque como é que funciona essa mediação escolar? O ideal, como disse ali, seria o diagnóstico precoce e aí esse acompanhamento dessa mediadora escolar, que nesse caso era uma psicóloga, desde os princípios. Quando ele entra na escola, ele começa a vida escolar dele, a mediadora começa junto. Desde 1 ano, Exatamente. inclusive. Por quê? O que ela estava dizendo? Qual é a maior dificuldade do portador de autismo? Ele perceber e se comunicar. Então, quando todo mundo... Ela até dá um exemplo. Quando entram na sala e abrem a porta e dizem, olha, oi, ou nem se cumprimentam, mas abre a porta... Todos olham para a porta para saber quem está entrando, Sim. né? Então, você precisa perceber se essa criança portadora de autismo olha também para a porta e percebe essa interrupção no dia a dia da escola, né? Então, antes de começar a mediação escolar, nessa questão específica, o que é preciso? A gente precisa entender o contexto escolar, se ela consegue compreender o que está acontecendo, quais são as dificuldades, quais são as necessidades e como será o dia a dia da vida escolar da criança. Não é simples. Não é simples. Ela fala do que a gente diz aqui, do olhar empático, né? Então, Da ela observação, né? Exatamente. Da observação diz que atenta. o mediador é uma sombra da criança. Não é o protagonista. Não é o protagonista, que é mais ou menos o que a gente diz aqui da mediação extrajudicial. Sim. Né? Nós somos a sombra da questão trazida na mediação Sim. extrajudicial. Né? Então, Sim. quer dizer, você tem esse olhar empático, você observa, você vê, você constata, não tem receita de bolo, mas tem, sim, uma profissionalização, não. Como é que fala quando você... vai estudar o assunto, né? E você fica capacitado para. Também nesse tipo de mediação... Tem que ter uma capacitação específica. Você tem uma capacitação específica, né? Para trabalhar na mediação dentro do âmbito escolar. E aí, né, que também é interessante, eu estava pensando aqui, é muito importante que seja um psicólogo. É muito importante. Há resistências, né, dentro do meio jurídico, inclusive, dentro do judiciário, sobre a necessidade dessa multidisciplinariedade, né, dentro de toda a mediação. Mas especificamente nesta daqui, vocês vão de convir conosco, não, Cíntia, que é muito necessário. Precisa ser um psicólogo. Ah, não, mas não pode ser um advogado bem sabido, bem assim, speed e tal. Gente, tem pessoas que têm vamos dizer, um talento nato para determinadas coisas, para finanças, para o direito, para a psicologia. Mas aqui, eu acho que o olhar do psicólogo é muito importante, né, Cíntia? Porque são questões muito técnicas, muito né? técnicas, e assim, esse olhar, né? Esse olhar, por exemplo, você pode, nós temos o olhar atento, a empatia... Você se coloca no lugar do outro, o ouvido, a escuta ativa. Nós temos tudo isso. Mas a formação do psicólogo, eu entendo, nesse momento, como na alienação parental, por exemplo, eu entendo como imprescindível, necessária. Não é? Eu acho imprescindível e necessário porque existem questões técnicas. Por exemplo, ela diz, o que a gente faz lá? O que o mediador faz nessa mediação escolar voltada para a criança com autismo, né? A criança e o adolescente. Ela fala sempre da dificuldade do autista em socializar.
né, em conversar com seus pares. Então ela diz, olha, muitas vezes eu chego na escola e digo, não tá certo, não tem esse problema. Ah, mas ele não tem problema, ele vem, ele fica tão bacana. Quietinho. Daí ela fala, ué, mas o que é olhando não... pra parede. Exatamente, o que não é ter não tá ter problema? ótimo. É não ter crise, né? É não interromper, é não incomodar. Tá ótimo. Não, gente, as crianças ditas, entre aspas, normais, tem que interromper, tem que discutir, tem que conversar. E outro dia eu tava conversando com a minha filha, ela faz psicologia, e ela tava dizendo a respeito das crianças, entre aspas, que incomodam. Que você tava falando de vários tipos de síndrome, né? Eu era uma criança que incomodava. Então, você também, né? Eu incomodava. Você devia ser aquela que hoje tudo tem nome de síndrome. Ah, sim, né? sim. Então, que eles estão... A Aldara estava falando que a psicologia está extremamente preocupada, que está tendo eles estão dopando as crianças com um remédio chamado Ritalina, para que essas crianças não incomodem. Pois não conversem, tem aquela síndrome da criança inquieta, que não fica parada, né? Então, a criança tem que ficar... É imperativa, né? Exatamente. A criança tem que ficar mexendo em alguma coisa para prestar atenção na aula. Se você deixar a criança parada, sentada, olhando para a lousa, ela não vai prestar atenção na aula, né? Ela tem uma questão interna dela, lá, dos movimentos dela, né? Então, ela estava dizendo isso. O que é uma criança que não atrapalha? Uma criança que fica quieta? É uma criança que não discute? Né? Pois é. É uma criança que não tem crise no meio da... Não tem piti. Não tem piti no meio da sala de aula? Então, não chora. Não chora, né? Então, ela estava dizendo, olha, gente, nem sempre o autista que está na escola está recebendo a prestação esse olhar técnico, esse olhar preciso. Vamos fazer uma parada? Vamos 15 lá. minutos. Vamos lá, vamos de novo lembrá-los, né, do nosso WhatsApp, e lembrá-los que hoje, infelizmente, nós, por motivos outros, não estamos ao vivo, mas podem mandar no WhatsApp ou no Fake Truque nosso, da rádio. O WhatsApp é o 11 99 145 5258, né? No nosso Insta e o nosso Fake Truque, que é o Suceder e Mediacão. E lembrar que estamos aqui todas segundas-feiras, às 10 da manhã, terças-feiras, às 19 e sexta-feira, às 17. É isso, né, Li, que eu tinha que falar? Sim. Podemos continuar? Ou eu esqueci mais alguma Espera um coisa? pouquinho. Nós estamos aqui todos ao Segunda, vivo, às terças, às 19 horas. Exatamente. Às terças, às 19 horas. Excepcionalmente, essa terça não, né? Isso. Mas segunda às 10, Mas vocês estarão conosco. Exatamente. Agora aqui, né? Vocês estão vendo. Às 19 horas na terça-feira, né? Exatamente. Né, Afrani? Segunda-feira às 10, né? Ao vivo, terça às 19 e sexta-feira às 17. Tá bom? Aqui pela barucfm.com. Isso. E aí, o que ela dizia, essa psicóloga mediadora, né? Da criança. É muito parecido com a mediação que a gente faz, né, Li? Porque ela fala assim, olha, você tem que observar os pares, observar a criança autista, ter uma linha de base para trabalho e ter objetivos. Que é o que a gente faz na mediação extrajudicial. Então, quando você tem essa questão da criança autista na escola e que tem a dificuldade da socialização, tem uma facilidade, o cérebro do autista tem uma facilidade em criar regras. Então, ele é metódico. Então, ele acorda todo dia às 7, toma café às 7h10, 7h45 ele sai para a escola. Então, se sai um pouco desse contexto, ele pode ter uma crise. É o mundo dele. É o mundo dele. Ele quer viver nas regras dele. Sob as regras dele, né? Não sobre as regras do mundo, do social, da sociedade. Exatamente. Do social. E aí, se você tem um mediador, psicólogo, pedagogo, junto com essa criança na escola, o que ela vai fazer? Ela vai fazer essa interface entre a criança, a escola e seus pares. E ter objetivos. Qual é o objetivo? Não é a criança não atrapalhar. É a comunicação. O primeiro objetivo é a comunicação da criança com os pares, com as outras crianças, com os professores, e ela perceber que ela faz parte daquele meio. Porque, né, Cíntia, tem assim, tudo que se desconhece, se tem um preconceito sobre aquilo, né? Então, o autista, como a maioria das deficiências mentais, psíquicas, síndromes,
existe sim a evolução positiva dessas coisas, no sentido de resgatar as pessoas do limbo, né? Se elas continuarem sendo rejeitadas, deixar elas, deixa quietinho ali, né? Porque aí não incomoda. Se continuar desse jeito, a pessoa vai involuir, né? Não vai evoluir. Então, é possível. Os autistas vão à faculdade. Não. Tem vários Esse menino graus. estava na faculdade, exatamente. Né? Esse menino que a gente viu. Então, assim, depois nós vamos passar um site bem bacana para vocês, que vocês vão ter acesso a todo esse material, enfim. Nós também vamos divulgar no nosso site, né, Cíntia? Tudo isso, que já está no ar, inclusive. É verdade. O www.sucedere, com 2 Cs, .com.br. .com.br. Eu fiquei tão emocionada que esse negócio demorou tanto para sair. Está lá, lindo. Vamos procurar prestar um serviço bom para vocês. Nota 10, nota 10 para vocês. Então, assim, é preciso pensar com esse olhar. Né? Tem pessoas que têm lesões cerebrais, que não é o caso aqui, que evolui, perde metade do cérebro. E vai. O cara vai com terapia, com fisioterapia, com psicólogos, ele consegue evoluir a pessoa. Então, é muito importante isso, esse pensamento positivo. Não pode largar a pessoa num canto. Não, e as escolas também não querem ter trabalho, né, pessoal? E a gente não pode negligenciar esse período escolar, né? Porque o mediador é uma sombra, né? Uma atuação necessária. O que é o mais importante do mediador? Esse olhar empático para colocar-se no lugar do outro. Agora, esse período escolar é que nem o nosso período de trabalho. A criança passa, às vezes, mais tempo na escola com seus amigos, com seus professores, estudando, do que dentro de casa, efetivamente. Era um caso, eu ia para a escola, voltava, daí ia para o inglês, aí voltava, ia para o piano, eu ficava mais tempo nessa função escolar do que ficava dentro da minha casa durante a semana. Então, não dá para negligenciar esse período que essa criança... O valor que isso tem. Que essa criança autista está dentro da escola, né? Aí vem o mediador, vem essa mediação. E o que é a mediação? De novo, gente, de uma forma bem romântica. É a facilitação da conversa, da comunicação. É melhorar a qualidade... Nesse caso, é melhorar a qualidade de vida de um cidadão. Qualidade essa que é trazida e é um direito e garantia constitucional. Quer dizer, ninguém está sendo bonzinho. A escola não está sendo boazinha com você. A mediadora, que pode ser contratada pela escola e ser a sombra dessa criança, ninguém é bonzinho. É um direito constitucional. Essa criança que tem essa síndrome tem esse direito. Tem direito à saúde, tem o direito à escola, tem direito à vida social, tem direito à família, tem o direito ao amor. Por quê? Porque o bem tutelado ali é a criança, é a família, é o bem-estar social. Então ninguém está fazendo caridade. Tem lei, né, pessoal, para isso? Exatamente. E inclusive, nós estávamos vendo também que o autista ou qualquer deficiente de outras áreas, não vamos entrar aqui nesses meandros, né? Mas ele tem o direito de ter um tutor. Olha só, isso está na lei. Um tutor para ele, para acompanhá-lo dentro de sala de aula, para ver qual que é a dificuldade. Né? Isso daí é assim, se daqui uns 2000 anos, mais ou menos, vamos ver se a gente consegue. Porque não tem nem indício desse tutor, tá? Esse aí é menos que a sombra, né? Não, é menos que a sombra. E, sim, fala você. Eu queria dizer que existe uma parte técnica aí, que estamos eu e a Lígia conversando antes de vir para cá. A Odara tem dislexia, e para ela conseguir... Eu não fui para a área judicial, tá? Então não foi um laudo judicial, porque eu não fui para a área judicial. Para o Dara conseguir provas diferentes, provas orais, 2 provas, outro tipo de avaliação, por ela ser disléxica, nós fomos à Associação Brasileira de Dislexia. E lá eles dão um laudo, e esse laudo você leva até a escola, e tem uma portaria do MEC que diz, olha, acabou, tem um laudo, tá, né, nesse caso, tinha que ser pela... né? Virem-se, dê segunda prova, façam... Se você não for para o judiciário, esse laudo pode ser pela Associação Brasileira de Autismo. Então, você vai à Associação Brasileira de Autismo, tem esse laudo, você leva à escola,
Por quê? Porque as coisas têm que estar escritas, gente. Não é achismo. Existe a lei, existe a garantia, existe a mediação escolar, existe o mediador escolar, existe. Mas as coisas também têm que ter um rito, um processo administrativo. Então, como diz ali, chegou no diagnóstico, fez o laudo, leva para a escola. Aí ele já é um cidadão que tem todos os direitos e garantias pautados nessa lei Berenice Piana, tá? De 2012. Não rolou, a escola... Judicializa. Judicializa, exatamente. Aí tenta, no mínimo, uma mediação ali com a escola, Exatamente. mas judicializa, né? Judicializa. Aí sim um laudo pericial técnico, né? Dentro do judiciário, aí você vai para as cabeças. Né? Dentro desse viés, eu te interrompi? De jeito nenhum. Dentro desse viés, então por que nós vamos chamar de mediação? Esse acompanhamento do autista, né? Por que então não fala? As pessoas vão perguntar isso com certeza. Não, então por que não obriga um psicólogo, né, dentro da escola? Porque, pessoal, isso é aí um poço cheinho de material para conflito, né? Porque vocês imaginem uma pessoa completamente diferente, dissociada do que se tem, entre aspas, como normal, dentro de uma escola que tem crianças e adolescentes, que são os seres mais cruéis que existem sobre a face da Terra. Verdade. Né? Não é a maioria, mas a minoria cruel de criança e de adolescente faz um estrago brutal. Então, a escola, ela está ali exposta, e os alunos também, a conflitos mais variados tipos, né? Então, toda a escola, envolvendo também os pais, toda a escola, funcionários, professores, diretoria, todo mundo, e os pais de todos os alunos têm que ser envolvidos nessa situação. E o papel da mediação, né, é também prevenir os conflitos. Então, você tendo um mediador ali dentro, ele já vai lidar com o autista e vai lidar também com as outras pessoas em volta. Exatamente. O olhar dele não é um olhar de um excesso de proteção só, mas é um olhar para libertação, tanto do autista como das pessoas. É verdade, porque ele fala de um exemplo, que quando ele era pequeno, esse menino autista que a gente viu, e ele estava comendo, e o amiguinho dele da frente... Ele está na faculdade, inclusive, um belo menino. Belo menino, e o menino da frente dele, ele era pequenininho, cuspiu a comida. E aí ele falou que ele lembra que ele pegou a comida do menino, porque na mente dele, sei lá, aconteceu alguma coisa, o menino cuspiu a comida, e foi servir pro menino. E nisso chegou a professora, naquela confusão, pegou e pegou a colher e enfiou na boca dele. E a mãe contando que depois desse episódio na escola, ele não conseguia mais comer. Pois é. Toda vez que ele ia comer, ele regurgitava. Estava fora da regra. Estava fora da regra. E aí, nesse momento, a mediadora escolar, psicóloga da Universidade Federal de Minas Gerais, que inclusive é a pioneira nesse projeto da mediação escolar, disse, olha... Imagina nessa cena, nesse minuto, uma mediadora à sombra da criança e explicando para a criança autista o que aconteceu ali. Porque ela não consegue entender, porque ela tem essas regras na mente, e aí a comunicação não foi fluida, ficou trincada ali. Cheia de ruídos, Cheia de ruídos. Não deu. Exatamente, não deu. Aí, nesse momento, como na nossa mediação, o mediador entra, nesse caso, uma mediadora escolar, e limpa essa conversa. Deixa essa conversa fluida, essa conversa inteligível, né? Li, vambora? Então, agora, eu acho... Vambora não, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Que deu para vocês começarem a entender a mediação escolar. Tá? Nesse caso, voltada para criança portadora de autismo, criança e adolescente portadora de autismo. Nós falaremos de outras questões, de outros vieses, não sei, da mediação, tá bom? Deixa eu só passar o site que eu falei para vocês, se chama, que bonitinho, se chama Lunetas. É isso aí. Lunetas, é aquele binóculo de um só, assim, bem comprido. Lunetas. Múltiplos olhares sobre as múltiplas infâncias, pessoal. Vamos cuidar. Vocês vão adorar esse site. É muito interessante. Muito interessante. É isso aí. Agora Frânio, solta a nossa música linda, que ali vai no nosso Conversa na Varanda.
Bom, vamos lá, nosso Conversa na Varanda. Continuando uma Conversa na Varanda que a Li fez sozinha, né, Li? Eu não tava. Eu tava com a Dadá no hospital. Que é avanços da Constituição Federal na área da saúde esbarram nas falhas do sistema. Nós fizemos eu ia falar uma mediação. Nós fizemos um programa sobre não, é verdade, na mediação na saúde, né? Saúde pública e na saúde do Brasil. Exatamente. E aí, continuando o raciocínio dali lá, que é o avanços da Constituição na área da saúde esbarram nas falhas do sistema. O que é isso? De novo, a gente vai falar de direitos constitucionais, direitos e garantias à saúde, né? Sim. Mudou o SUS agora, o SUS antes, porque falava assim, ele é boliviano, não pode entrar no SUS. Ele é índio, não pode ir pro SUS. Acabou essa bobagem. Ele é cidadão, ele tá no Brasil e precisou, ele vai ao SUS. Só que existe uma diferença entre o SUS constitucional e o SUS do dia a dia. É um direito universal, né? Exatamente. É um direito, se vocês forem estudar o direito previdenciário, constitucional, o artigo 196 da Constituição Federal, isso aí. Vocês vão encontrar o quê? Que é um direito universal. Então, o estrangeiro chega aqui, ele tem que se sofrer um acidente, se ficar doente, o SUS tem que acolher. Exatamente. Só que o que diz o que a gente veio trazer aqui, né? É mais ou menos bem parecido com o que a gente... É a nossa linha de pensamento, né? É a diferença da lei e do dia a dia, né, Li? Quer dizer, a Constituição Federal é linda, o artigo 196 é lindo, a nossa Constituição Federal é linda, cheia de garantias, deveres e direitos. Agora, quando você chega efetivamente para ser atendido no SUS, para ter essa prestação estatal, né, primária, de saúde... Que é dever do Estado, é um direito Exatamente. de todos e dever do Estado. Você Isso não está encontra. na Constituição, pessoal. Isso é letra da lei, o que eu estou falando. Exatamente. É o direito de todos e dever do Estado. Estado, como a educação Como também. educação. E aí ele diz, nesse texto muito legal que a gente leu, um defensor público, que nada mais é que um advogado público, ele diz, olha, existe uma Constituição, existe um SUS da Constituição Federal, existe um SUS da realidade. Esse SUS da realidade não atende à população. E aí o que acontece? A gente tem uma judicialização da saúde. Quer dizer, eu não tenho a prestação estatal, o que eu faço? Eu tenho um remédio, eu preciso de um remédio. Tem uma amiga que fez transplante de pulmão agora, eu sempre falo dela aqui. Ela chegou às mesas do transplante de pulmão porque ela precisava tomar um remédio que custava R$ 2.500. Ela não teve o remédio, ela não judicializou a ação, quer dizer, ela ficou sem a prestação da saúde, aí ela acabou tendo que fazer o transplante Muito de pulmão. mais caro, né? Muito mais caro. Muito mais caro. Só que hoje ela fez o transplante de pulmão, judicializou a saúde, entrou com mandado de segurança, conseguiu mandado de segurança, já tinha feito a transplante de pulmão e agora o Estado tem que dar o remédio que custa R$ 2.500. Quer dizer, para o Estado ficou tudo mais caro. Então, o que a gente diz aqui, não adianta a gente ter uma linda Constituição, ter direitos e garantias, ter uma linda legislação, se o Estado não acompanha. Se é programático só. Quer dizer, um programa a nossa Constituição, ela padece de vários vícios e defeitos, e um deles é assim. Ela é muito extensa, ela prevê tudo, mas não cumpre quase nada. Não cumpre. Por quê? Porque as instituições não funcionam, né, Cíntia? As instituições no país não funcionam. Não, assim, o judiciário é uma instituição, é um poder que funciona, todos, né, funcionam. Mas aquela parte que é para servir o cidadão, que ele precisa, que ele sozinho não dá conta, que esse é o papel do Estado, né, pessoal? Ele tem que suprir, o Estado tem que aparecer para suprir as coisas, os direitos dos cidadãos e as coisas que o cidadão sozinho, por mão própria, não consegue fazer. Não consegue. Um deles é a saúde. É a saúde pública, que não funciona. Está cada vez pior. A educação também. Porque está tudo embrincado, né? Está tudo ligado. Direitos primários, né? Primários, básicos, fundamentais. Exatamente. A gente fala que é direito fundamental, que ninguém pode mudar. Isso é cláusula pétrea. Ninguém pode ir lá e trocar isso, nem por emenda constitucional, e dizer que não é mais direito fundamental. Direito à saúde e à educação. Não. Então, a gente volta a dizer aqui,
Lógico, somos advogadas e mediadoras, e também existe uma corrente nova no direito hoje da mediação pública, né, de você conseguir mediar com o Estado, que eu Sim. sinceramente acredito que seja a nova onda, né, porque não dá, você vai ficar judicializando a saúde, que também vai virar dar uma liminar. Vai chegar lá, bater na porta do SUS, o SUS vai falar, não adianta você vir com liminar, eu não tenho remédio. Ótimo essa sua lembrança, Cíntia, dessa mediação entre entes públicos, Exatamente. entre secretarias, entre município e Estado, e também, isso foi uma pergunta há uns tempos atrás aqui, eu me penitencio até hoje, porque nós tivemos um problema técnico, nós buscamos a pessoa, não encontramos mais, não conseguimos responder no ar, por absoluta falta de amparo técnico, e aqui agora eu me coloco, foi muito oportuno isso que você está falando, parece que não tem nada a ver, mas tem, porque a pessoa, ela colocou que se poderia buscar uma mediação dela, que é o particular, com o ente público, o município ou o Estado. Sim, é bem possível. O que acontece, nem sempre, aliás, é raro o município estar estruturado para isso, ou o Estado. Isso aí, e mesmo, por exemplo, dívidas fiscais, esse tipo de coisa, né? Sentar à mesa com o ente público, as fazendas, e discutir as possibilidades e tal. Mas isso é bem possível, é possível, é factível, entre os entes públicos já existem organização, treinamento de mediadores dentro dos funcionários públicos que vão intermediar, que vão mediar esses conflitos, né? E entre o particular e o poder público também. Agora, aí fica na conta de ver se realmente aquela prefeitura, aquele Estado dispõe desse serviço. Estão organizados, né? Exatamente. Eles estão organizados. Então foi muito bom esse resgate. Espero que a pessoa que nos mandou, porque sumiu do Face, sumiu de tudo, espero que ela esteja nos ouvindo. E se eu não estiver, isso serve, é de grande valia para todos, né? A gente pode um dia desenvolver esse tema, porque eu acredito realmente, Li, que a mediação, e o que eu tenho visto, e também creio que você tem visto no nosso mundo, né, do direito, é que a mediação é o futuro. Não dá mais você ficar judicializando a saúde. É o presente, pessoal. Aqui é que nós ficamos falando do futuro. Exatamente. Só que o futuro, para nós, seres réis aqui da Terra, para nós, o futuro nem existe. O que existe é o agora aqui. É ó. verdade. E nesse átimo de segundo que já se passou, já não é mais futuro. É presente. Então, o presente é aqui. Por isso que chama presente, viu, pessoal? É bom desembrulhar logo e começar a viver. A viver. Bom, gente, eu acho que vou dar um beijo, né? Porque senão a Fran vai acabar com a gente ali. Um beijo! E vou lembrar, ó, 11 99145-5258, nosso zap. O nosso site já está no ar, sucederemediacão.com.br. Segunda-feira, às 10, reprise. Vale a pena ouvir de novo. Terça-feira, às 19, ao vivo. E sexta-feira, às 17, tá bom? Tamo no Insta, Suceder Mediacão, e no Fake Truque. Qualquer coisa também procura a gente aqui na barucfm.com. Certo, Li? Certíssimo. Um beijo grande. Agora, a gente tá no momento músicas populares brasileiras, né? Deixa eu dar um beijo também. Pode me mandar, Li. Um beijo e um abraço. Ó, abraço pra todo mundo. Que música a gente escolheu, Li, pra terminar o programa? O Adoniran Barbosa com Trem das 11. Eu tava procurando aqui, não tava achando. Adoniran Barbosa, Trem das 11. Um beijo. Tchau, gente.